20 frutíferas que crescem em vasos. Cultive frutas em casa sem complicação. Você já pensou em ter frutas fresquinhas direto do pé, mesmo morando em apartamento ou em uma casa com pouco espaço? Pois saiba que isso é possível. Muitas árvores frutíferas se adaptam bem a vasos e podem ser cultivadas em varandas, quintais pequenos ou até dentro de casa, perto de uma janela ensolarada. Não precisa ser um especialista em plantas. Com alguns cuidados básicos, qualquer pessoa pode ter uma mini horta de frutas em casa. Neste texto, vamos mostrar 20 tipos de frutíferas que crescem bem em vasos. Vamos explicar como cuidar delas, quais são as mais fáceis para iniciantes e como aproveitar ao máximo o espaço que você tem. Se você sempre quis colher morangos, limões ou até jabuticabas sem sair de casa, continue lendo. Vamos simplificar tudo para que até quem nunca plantou nada consiga ter sucesso. Por que cultivar frutíferas em vasos? Antes de listar as plantas, é bom entender as vantagens de ter frutíferas em vasos. A primeira e mais óbvia é o espaço. Quem mora em cidade grande sabe como é difícil ter um quintal grande. Com vasos, dá para ter frutas em uma sacada, na área de serviço ou até na cozinha, se tiver luz suficiente. Outra vantagem é o controle. Em vasos, você consegue mexer na terra, na água e nos nutrientes com mais facilidade. Se a planta não estiver bem, dá para trocar o vaso de lugar, colocar mais adubo ou até podar para que ela cresça do jeito certo. Além disso, algumas frutíferas em vasos dão frutos mais rápido do que se estivessem no chão, porque o espaço limitado faz com que a planta concentre energia na produção. E não podemos esquecer da beleza. Muitas frutíferas têm flores lindas, folhas bonitas e frutos coloridos. Ter uma árvore frutífera em vaso é como ter um enfeite vivo que ainda dá comida. Imagine colher um limão fresquinho para fazer uma limonada ou pegar um morango maduro direto do pé. É uma sensação muito gostosa. 20 frutíferas que crescem bem em vasos agora. Vamos à lista das 20 frutíferas que se adaptam bem a vasos. Vamos explicar cada uma de forma simples, com dicas práticas para você começar hoje mesmo. 1. Limão. Citrus lemon. Quem não gosta de um limão fresquinho para temperar comida ou fazer suco? O limoeiro é uma das frutíferas mais fáceis de cultivar em vaso. Ele gosta de sol, pelo menos 6 horas por dia, e de água na medida certa, nem encharcado, nem seco. Um vaso de uns 40 centímetros de profundidade já é suficiente para começar. Se você mora em lugar frio, pode levar o vaso para dentro de casa no inverno. Os limões demoram uns 2 a 3 anos para dar frutos, mas vale a pena esperar. 2. Laranja, Citrus sinensis. Assim como o limão, a laranjeira também se dá bem em vasos. Escolha variedades pequenas, como a laranja quinca ou cunquá, que é menor e dá frutos doces. Ela precisa de sol e de um vaso grande, com pelo menos 50 centímetros de profundidade. Regue quando a terra estiver seca na superfície. As flores têm um cheiro delicioso, e os frutos são ótimos para sucos ou para comer in natura. 3. Mexerica ou tangerina, Citrus reticulata. A mexerica é uma fruta prática, fácil de descascar e doce. Em vaso, ela cresce bem se tiver sol e um bom espaço para as raízes. Um vaso de 40 centímetros de profundidade é o mínimo. Regue sem exagerar e adube a cada 2 meses. As mexericas demoram um pouco para aparecer, mas quando começam, é uma festa. 4. Morango, Fragaria X ananassa. O morango é perfeito para quem tem pouco espaço. Ele cresce em vasos pequenos, até em jardineiras. Basta plantar as mudinhas em um vaso com furos no fundo, colocar em um lugar com sol e regar sempre que a terra estiver seca. Em poucos meses, você terá morangos frescos. Uma dica: plante várias mudas juntas para ter mais frutos. 5. Amora, Morus spp. A amoreira é uma árvore pequena que dá frutos deliciosos. Em vaso, ela fica ainda menor, mas continua produzindo amoras doces. Escolha um vaso fundo, pelo menos 50 centímetros, e coloque em um lugar ensolarado. Regue com frequência, mas sem encharcar. As amoras aparecem na primavera e no verão. Cuidado, elas mancham as mãos e as roupas, então colha com cuidado. 6. Framboesa, Rubus idaeus. A framboesa é uma fruta delicada e cara no mercado, mas você pode cultivá-la em casa.
Ela precisa de um vaso grande, uns 60 centímetros de profundidade, e de sol. Regue bem, mas evite molhar as folhas para não aparecer fungos. As framboesas crescem em hastes finas, então pode ser necessário colocar um suporte para elas não caírem. 7. Mirtilo ou blueberry, Vaccinium spp. O mirtilo é uma frutinha azul cheia de benefícios para a saúde. Em vaso, ele precisa de um solo ácido. Você encontra substrato próprio para mirtilo em lojas de jardinagem. Coloque o vaso em um lugar com sol e regue com água sem cloro. Use água da chuva ou deixe a água da torneira descansar por 24 horas antes de usar. Os frutos aparecem depois de 2 anos, mas são deliciosos. 8. Romã, Punica granatum. A romã é uma árvore linda, com flores vermelhas e frutos cheios de sementes docinhas. Em vaso, ela fica pequena e produz romãs menores, mas igualmente saborosas. Escolha um vaso grande, pelo menos 50 centímetros de profundidade, e coloque em um lugar ensolarado. Regue quando a terra estiver seca. As romãs demoram uns 3 anos para aparecer, mas valem a espera. 9. Jabuticaba, Plinia cauliflora. A jabuticabeira é uma árvore brasileira que dá frutos no tronco. Em vaso, ela cresce devagar, mas pode dar jabuticabas depois de uns 5 anos. Escolha um vaso fundo e largo, pois as raízes precisam de espaço. Coloque em um lugar com sol e regue regularmente. Quando os frutos aparecerem, é só colher e comer. 10. Acerola, Malpighiae marginata. A acerola é rica em vitamina C e cresce bem em vasos. Escolha um vaso de uns 40 centímetros de profundidade e coloque em um lugar ensolarado. Regue com frequência, pois a acerola gosta de umidade. Os frutos aparecem rápido, às vezes em menos de 1 ano. Uma dica: colha as acerolas quando estiverem vermelhas e macias. 11. Pêssego, Prunus persica. Sim, você pode ter um pé de pêssego em vaso. Escolha variedades anãs, como o pêssego bonanza. Ele precisa de um vaso grande, pelo menos 60 centímetros de profundidade, e de sol. Regue sem encharcar e adube na primavera. Os pêssegos aparecem depois de 2 ou 3 anos. Quando estiverem maduros, colha com cuidado para não machucar a fruta. 12. Nectarina, Prunus persica var nocipersica. A nectarina é parecida com o pêssego, mas sem a penugem na casca. Ela também cresce bem em vasos, desde que o vaso seja grande e tenha sol. Os cuidados são os mesmos do pêssego: regue sem exagerar e adube na época certa. As nectarinas são doces e suculentas, perfeitas para comer frescas. 13. Da ameixa, Prunus domestica. A ameixeira anã é uma ótima opção para vasos. Escolha um vaso fundo e coloque em um lugar ensolarado. Regue quando a terra estiver seca. As ameixas aparecem depois de 2 ou 3 anos. Quando estiverem maduras, colha e aproveite em doces ou in natura. 14. Figo, Ficus carica. O figueiro é uma árvore resistente que se adapta bem a vasos. Escolha um vaso grande e coloque em um lugar com sol. Regue regularmente, mas sem encharcar. Os figos aparecem no verão e são deliciosos frescos ou em compotas. Uma dica: colha os figos quando estiverem macios e um pouco murchos. 15. Cereja, Prunus avium. A cerejeira anã é uma opção linda e saborosa para vasos. Ela precisa de um vaso grande e de sol. Regue sem encharcar e adube na primavera. As cerejas aparecem depois de 3 ou 4 anos. Quando estiverem maduras, colha com cuidado para não machucar os galhos. 16. Goiaba, Psidium guajava. A goiabeira é uma árvore brasileira que cresce bem em vasos. Escolha um vaso fundo e coloque em um lugar ensolarado. Regue regularmente, mas sem encharcar. As goiabas aparecem depois de 2 ou 3 anos. Uma dica: colha as goiabas quando estiverem começando a amolecer. 17. Abacaxi, Ananás comosus. O abacaxi não é uma árvore, mas pode ser cultivado em vasos. Basta pegar a coroa de um abacaxi maduro, deixar secar por uns dias e plantar em um vaso com terra. Coloque em um lugar ensolarado e regue quando a terra estiver seca. Em uns 2 anos, você terá um abacaxi delicioso. 18. Manga, Mangifera indica. A mangueira é uma árvore grande, mas existem variedades anãs que crescem bem em vasos. Escolha um vaso grande e coloque em um lugar ensolarado.
Regue regularmente, mas sem encharcar. As mangas aparecem depois de 3 ou 4 anos. Quando estiverem maduras, colha e aproveite. 19. Maracujá, Passiflora lis. O maracujazeiro é uma trepadeira que pode ser cultivada em vasos com suporte. Escolha um vaso grande e coloque em um lugar ensolarado. Regue com frequência, pois o maracujá gosta de umidade. As flores são lindas, e os frutos aparecem depois de 1 ano. Uma dica: colha os maracujás quando estiverem caindo do pé. 20. Pitaia ou fruta do dragão, Ilocereus undatus. A pitaia é uma fruta exótica e linda, com casca rosa e polpa branca ou vermelha. Ela cresce em cactos, então precisa de um vaso com boa drenagem e de sol. Regue quando a terra estiver seca. As flores são grandes e perfumadas, e os frutos aparecem depois de 1 ou 2 anos. Quando estiverem maduros, colha e aproveite. Dicas gerais para cultivar frutíferas em vasos. Agora que você já conhece as 20 frutíferas, vamos dar algumas dicas gerais para que suas plantas cresçam saudáveis e deem muitos frutos. 1. Escolha o vaso certo. O tamanho do vaso é muito importante. Vasos pequenos limitam o crescimento da planta e podem fazer com que ela não dê frutos. Para árvores frutíferas, escolha vasos fundos e largos, com pelo menos 40 centímetros de profundidade. Vasos de barro são ótimos porque deixam a terra respirar, mas os de plástico também funcionam. 2. Use a terra adequada. Cada planta tem suas preferências, mas, em geral, a terra para vasos deve ser leve e bem drenada. Você pode misturar terra comum com areia e matéria orgânica, como humus de minhoca ou esterco curtido. Evite terra muito compacta, pois ela encharca e pode apodrecer as raízes. 3. Regue na medida certa. A rega é um dos cuidados mais importantes. A maioria das frutíferas gosta de terra úmida, mas não encharcada. Antes de regar, enfie o dedo na terra. Se estiver seca até uns 2 centímetros de profundidade, é hora de regar. Se estiver úmida, espere mais um pouco. Lembre-se, é melhor regar pouco do que demais. 4. Dê sol suficiente. Quase todas as frutíferas precisam de sol para crescer e dar frutos. Coloque os vasos em um lugar onde recebam pelo menos 6 horas de sol por dia. Se você mora em apartamento e não tem muito sol, escolha plantas que se adaptam à meia sombra, como o morango ou a jabuticaba. 5. Adube regularmente. As plantas em vasos precisam de nutrientes, pois a terra se esgota com o tempo. Use adubo orgânico, como humus de minhoca, ou químico, como NPK, a cada 2 ou 3 meses. Siga as instruções da embalagem para não exagerar. Adubar na época certa, geralmente na primavera e no verão, ajuda a planta a crescer e dar frutos. 6. Faça podas quando necessário. A poda ajuda a controlar o tamanho da planta e a estimular a produção de frutos. Remova galhos secos, doentes ou que estejam crescendo para dentro da planta. Também é bom podar para dar forma à árvore e deixar a luz chegar a todas as partes. Se não tiver certeza de como podar, pesquise sobre a espécie específica ou peça ajuda em uma loja de jardinagem. 7. Proteja as plantas de pragas. Pulgas, cochonilhas e ácaros podem atacar suas frutíferas. Fique de olho nas folhas e nos galhos. Se notar algo estranho, como manchas ou bichinhos, trate logo. Você pode usar produtos naturais, como sabão de cocô diluído em água, ou inseticidas específicos para plantas frutíferas. 8. Tenha paciência. Algumas frutíferas demoram anos para dar frutos, mas vale a pena esperar. Enquanto isso, cuide bem da planta e aproveite para observar seu crescimento. Cada nova folha ou flor é um sinal de que você está no caminho certo. Resumo final: comece hoje mesmo. Ter frutíferas em vasos é uma forma prática e gostosa de ter frutas frescas em casa, mesmo com pouco espaço. As 20 plantas que listamos aqui são ótimas opções para iniciantes e experientes. Escolha uma ou duas para começar, compre um vaso adequado, plante com carinho e cuide com atenção. Lembre-se das dicas principais: escolha o vaso certo, fundo e largo. Use terra leve e bem drenada. Regue na medida certa, nem muito, nem pouco. Dê sol suficiente. Adube regularmente. Proteja de pragas. Tenha paciência e observe sua planta crescer. Com o tempo,
Você vai colher frutos deliciosos e ainda ter a satisfação de saber que eles vieram do seu próprio cultivo. Não importa se você mora em um apartamento pequeno ou em uma casa com quintal, sempre há espaço para uma frutífera em vaso. Comece hoje e descubra o prazer de comer uma fruta que você mesmo plantou. Agora que você já sabe as dicas básicas, vamos conhecer algumas das frutíferas mais fáceis de cultivar em vasos, ideais para quem está começando ou quer variedade. Cada uma tem suas características, mas todas são resistentes e se adaptam bem a espaços pequenos. Um limão siciliano ou limão Tahiti. Quem não gosta de um limão fresquinho para temperar a comida ou fazer uma limonada? Essas árvores são perfeitas para vasos, pois crescem devagar e não precisam de muito espaço. Um vaso de 40 a 50 litros já é suficiente. Elas adoram sol, pelo menos 6 horas por dia, e, se bem cuidadas, podem dar frutos o ano todo. Um truque: se notar que as folhas estão amareladas, pode ser falta de adubo ou excesso de água. 2. Laranja Kinkan, ou laranja japonesa. Essa frutinha pequena e doce é uma delícia para comer inteira, com casca e tudo. Ela cresce bem em vasos e fica linda como planta ornamental, com suas folhas brilhantes e frutos alaranjados. Um vaso de 30 litros já dá conta do recado. O Kinkan gosta de sol, mas também tolera meia sombra. Regue quando a terra estiver seca na superfície e adube a cada 2 meses com um fertilizante rico em potássio para frutos mais doces. 3. Pitanga. A pitangueira é uma árvore brasileira que se adapta super bem a vasos. Ela cresce rápido, dá frutos vermelhos e suculentos e ainda atrai passarinhos. Um vaso de 50 litros é ideal para ela se desenvolver. Coloque em um lugar bem ensolarado e regue com frequência, pois ela não gosta de terra seca. Uma dica: se os frutos caírem antes de amadurecer, pode ser falta de água ou nutrientes. 4. Jabuticaba. Quem não ama jabuticaba? A boa notícia é que dá para cultivá-lo em vaso, desde que ele seja grande, pelo menos 60 litros. A jabuticabeira demora um pouco mais para dar frutos, cerca de 5 anos, mas vale a pena esperar. Ela gosta de sol, mas aguenta meia sombra. Regue regularmente, mas sem encharcar, e adube com composto orgânico a cada 3 meses. Quando os frutos aparecerem, prepare-se para colher direto do pé. 5. Romã. A romanceira é outra ótima opção para vasos. Ela fica linda com suas flores vermelhas e frutos exóticos. Um vaso de 40 litros é suficiente, e ela gosta de sol pleno. Regue quando a terra estiver seca e adube no início da primavera e do verão. Os frutos demoram um pouco para aparecer, mas são ricos em antioxidantes e dão um suco delicioso. 6. Acerola. A aceroleira é uma das frutíferas mais fáceis de cultivar em vasos. Ela cresce rápido, dá frutos várias vezes ao ano e é cheia de vitamina C. Um vaso de 30 litros já serve, mas quanto maior, melhor. Ela adora sol e precisa de regas frequentes, especialmente no calor. Adube a cada 2 meses com um fertilizante orgânico para garantir frutos doces e suculentos. 7. Morango. Ok, morango não é uma árvore, mas é uma frutífera que cresce super bem em vasos e até em jardineiras. Você pode plantar várias mudas em um vaso largo e raso, desde que tenha furos para drenagem. Os morangos gostam de sol, mas não de calor excessivo. Regue todos os dias, sem encharcar, e adube com um fertilizante rico em fósforo para estimular a frutificação. Em pouco tempo, você terá morangos fresquinhos para comer direto do pé. 8. Amora. A amoreira anã é perfeita para vasos, pois não cresce muito e dá frutos doces e suculentos. Um vaso de 30 litros é suficiente, e ela gosta de sol pleno. Regue quando a terra estiver seca e adube a cada 2 meses. Uma dica: colhe os frutos assim que estiverem maduros, senão eles caem e sujam o chão. 9. Goiaba. A goiabeira anã é outra frutífera que se adapta bem a vasos. Ela cresce devagar, mas dá frutos deliciosos. Um vaso de 50 litros é ideal, e ela precisa de sol pleno. Regue quando a terra estiver seca e adube com composto orgânico a cada 3 meses. Se notar que as folhas estão caindo, pode ser falta de água ou nutrientes. 10. Pêssego anão. Sim, dá para cultivar pêssego em vaso. A variedade anã é perfeita para espaços pequenos. Um vaso de 40 litros é suficiente, e ela gosta de sol pleno. Regue regularmente, mas sem encharcar,
e adube na primavera e no verão. Os frutos aparecem depois de 2 ou 3 anos, mas são uma delícia. 11. Cereja cerejeira anã é outra opção para vasos. Ela fica linda com suas flores brancas e frutos vermelhos. Um vaso de 30 litros já serve, e ela gosta de sol pleno. Regue quando a terra estiver seca e adube na primavera. Os frutos aparecem depois de alguns anos, mas valem a espera. 12. Figo. A figueira é uma árvore resistente que cresce bem em vasos. Um vaso de 50 litros é ideal, e ela gosta de sol pleno. Regue quando a terra estiver seca e adube com composto orgânico a cada 3 meses. Os figos são deliciosos frescos ou em receitas. 13. Manga anã. A mangueira anã é perfeita para vasos, pois não cresce muito e dá frutos doces. Um vaso de 60 litros é suficiente, e ela gosta de sol pleno. Regue regularmente, mas sem encharcar, e adube na primavera e no verão. Os frutos aparecem depois de alguns anos, mas são uma delícia. 14. Abacaxi. O abacaxi não é uma árvore, mas é uma frutífera que cresce bem em vasos. Você pode plantar a coroa de um abacaxi comprado no mercado. Um vaso de 20 litros é suficiente, e ele gosta de sol pleno. Regue quando a terra estiver seca e adube a cada 2 meses. O abacaxi demora cerca de 2 anos para dar frutos, mas é uma experiência divertida. 15. Uva. A videira pode ser cultivada em vasos, desde que você a conduza em uma treliça ou suporte. Um vaso de 40 litros é suficiente, e ela gosta de sol pleno. Regue regularmente e adube na primavera. As uvas aparecem depois de alguns anos, mas são deliciosas. 16. Maracujá. O maracujazeiro é uma trepadeira que cresce bem em vasos, desde que você a conduza em uma treliça. Um vaso de 30 litros é suficiente, e ele gosta de sol pleno. Regue quando a terra estiver seca e adube a cada 2 meses. Os frutos aparecem depois de alguns meses e são uma delícia. 17. Kiwi anão. O kiwi anão é uma trepadeira que cresce bem em vasos, desde que você a conduza em uma treliça. Um vaso de 40 litros é suficiente, e ele gosta de sol pleno. Regue regularmente e adube na primavera. Os frutos aparecem depois de alguns anos, mas são deliciosos. 18. Mirtilo. Blueberry. O mirtilo é um arbusto que cresce bem em vasos. Um vaso de 30 litros é suficiente, e ele gosta de sol pleno. Regue quando a terra estiver seca e adube com um fertilizante específico para mirtilos. Os frutos aparecem depois de alguns anos e são ricos em antioxidantes. 19. Framboesa. A framboeseira é um arbusto que cresce bem em vasos. Um vaso de 30 litros é suficiente, e ela gosta de sol pleno. Regue quando a terra estiver seca e adube na primavera. Os frutos aparecem depois de alguns meses e são uma delícia. 20. Carambola. A caramboleira anã é perfeita para vasos. Um vaso de 50 litros é suficiente, e ela gosta de sol pleno. Regue quando a terra estiver seca e adube com composto orgânico a cada 3 meses. Os frutos aparecem depois de alguns anos e são deliciosos. Agora que você conhece essas 20 opções, é só escolher a que mais combina com você e começar seu cultivo. Lembre-se, cada planta tem suas necessidades, mas todas elas recompensam o cuidado com frutos deliciosos e a satisfação de colher em casa. Não tenha medo de errar, pois até os erros ensinam. Com o tempo, você vai pegando o jeito e pode até se aventurar em outras frutíferas. O importante é começar e aproveitar o processo.